Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto e esse é o canal Cidadão Cidade, o canal de cidadania e crítica. Hoje nós vamos falar sobre o poder do teatro, sobre as possibilidades que o teatro pode nos proporcionar. Você pode fazer teatro, independente se vai seguir uma carreira artística, se vai, enfim, seguir atuando como no teatro profissionalmente. E eu gostaria de falar justamente sobre as janelas e as portas que o teatro abre na nossa mente, nos nossos corações. E eu venho aqui justamente porque eu sou a pessoa que passou por isso. Quando eu era criança, eu tinha sérias dificuldades de comunicação, de sociabilização, e foi recomendado a mim que fizesse teatro como uma possibilidade de expandir, de ter contato com outras pessoas, de aprender a lidar com as diferenças, com a diversidade. E, assim, eu só posso agradecer a quem fez isso. Gostaria de, inclusive, aqui falar no nome de uma pessoa muito especial, Inês Viana, que foi minha professora de teatro e foi a primeira entrevistada aqui do canal Cidadão Cidade. Então, foi, assim, tipo, um momento muito especial para mim de tê-la comigo na abertura desse programa, porque eu só estou aqui hoje conseguindo me comunicar com vocês, apesar e a despeito da vergonha que eu sinto, sim, tanto que a minha cor não nega, mas eu consigo chegar até aqui, até vocês, hoje, graças ao teatro, que me ensinou que existe a possibilidade de me expressar, de chegar até vocês, independente dos julgamentos, dos meus pré-julgamentos, enfim, a gente acerta e erra na vida, e o teatro me ensinou isso. Então, eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a Beatriz Benvengo, que está aqui hoje presente para nos falar sobre o teatro. Antes de iniciar, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma luz e uma força diretamente da Amazônia, uma pessoa uma voz da Amazônia, que representa a Amazônia, o Brasil, que representa a mulheridade, que representa a energia e a força que a arte pode nos trazer. Como eu já disse e repito, eu acho que nem ela mesma tem noção de tamanha luz que se acende nos nossos corações quando ela canta. Essa pessoa maravilhosa que veio, que eu vim a conhecer através do Cidadão Cidade, perdão, que eu vim a conhecer através das lives da Teresa Cristina, e que as lives da Teresa Cristina são como um grande rio por onde escorre a água rica da música brasileira, da cultura, da luta, da arte, da vida. E ela é uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Wendy, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou pedir para você abrir os nossos trabalhos aqui hoje, então, cantando para a gente. Seja bem-vinda. Gratidão. Imagina, eu que agradeço pelo convite e a honra de abrir esse momento aqui sobre teatro. E eu trago uma canção justamente que é emblemática, de uma peça emblemática que é a Ópera do Malandro, né? É uma das músicas que faz parte da trilha sonora da Ópera do Malandro, que eu acho muito linda essa música, composta por Chico Buarque. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceita uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. Eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis, mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afastas de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada no meu folhetim. E eu te farei as vontades,
Direi meias verdades sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis, mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afastas de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada no meu folhetim. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Maravilhosa, 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 linda. Não podia ter a melhor abertura. Até o tempo mudou, tô sentindo, eu tô ouvindo os ventos batendo lá fora, assim, né? Assim, queria dizer que é muito obrigado pela sua presença aqui. É uma grande honra, viu? Mesmo. Eu que sou agradecida a você, Beatriz, por abrir esse momento aqui, que é para você. Gratidão. Uma honra te ouvir, uma honra fazer parte. Para todas e todos que estão acompanhando aqui, que vão acompanhar, eu vou colocar depois os links aqui da Wendy para vocês acompanharem a sua arte, a sua obra, que é maravilhoso, sabe? Só tenho a agradecer a vida pela arte do encontro. Uma frase que eu sempre digo aqui do Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E em tempos de pandemia, em tempos em que a gente se vê obrigado a ter comunicação com as pessoas por trás de uma tela de plástico, poder mergulhar na sua voz, assim, mergulhar nessa imensidão, essa generosidade que você tem, isso não tem preço, sabe? Então, obrigado de coração. Eu que agradeço a todas, todos e todes, e que tenham um ótimo programa aí com vocês. Beijão para vocês. Valeu. É com dor no coração que eu vou tirar aqui, porque dói, sabe? Vou falar. Mas por uma, assim, aí a gente vai ter outros encontros, viu? É bom que a gente fica na saudade um pouco. Aqui. Beatriz? Um vazio até, mas enfim. Eu estou ainda me recuperando desse momento, que foi muito lindo. Olha, eu gostaria de iniciar esse programa dizendo que o teatro, ele me proporcionou estar aqui hoje com você. Então, por isso que é muito especial estar aqui hoje falando sobre teatro. Beatriz, gostaria de pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Com certeza. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer o convite, agradecer essa abertura maravilhosa, que foi Nossa, eu tô... Não tenho nem palavras para dizer quão lindo e maravilhoso foi isso agora. Agradecer a ti pelo convite, muito obrigada. E, bom, para me apresentar um pouquinho, meu nome é Beatriz Benvengo, também conhecida como Benê por algumas pessoas, e, na verdade, acho que por bastante gente agora. Eu sou graduada em artes cênicas, sou atriz, sou professora de teatro, improvisadora, agora em tempos pandêmicos, tudo online, tanto as apresentações quanto as aulas, na verdade, tudo. Então, acho que é isso, um pouquinho. Como que o teatro, assim, entrou na sua vida? Você foi assistir uma peça e gostou, e se viu no palco? Como que foi, assim, esse encantamento com o teatro? Olha, na verdade, antes eu nunca tinha tido muito contato com teatro. Eu comecei, tinha uns 16 anos, mais ou menos, e eu já tinha visto algumas peças, eu ia muito ao cinema, minha mãe sempre gostou de assistir muito cinema, e a gente sempre ia bastante para acompanhar, e eu sempre ficava, ai meu Deus, isso é tão legal, eu sempre gostei muito. Mas eu nunca pensei que isso seria alguma parte da minha vida, até chegar um momento em que eu quis experimentar, e era mais ou menos uma possibilidade naquele momento. Comentei com minha mãe, que sempre foi uma
grandíssima apoiadora de tudo que eu já quis fazer, tudo que eu já pensei em ser, de todas as minhas dúvidas, de todos os momentos, na verdade, tudo sobre a minha vida inteira. E ela encontrou um grupo da subprefeitura da Vila Prudente, que eu sou originalmente de São Paulo. Hoje eu moro em Campinas, mas eu sou de São Paulo. Um grupo que se encontrava na subprefeitura ali, que chamava Coletivo Apoena de Teatro, que era coordenado pelo Cacá Rodrigues e pela Beth Leles. E lá eu passei 3 anos com eles, e eles me deram a base. Eles me mostraram uma coisa que eu não fazia ideia, que podia ser que podia me preencher tanto daquela forma como preencheu. E a partir dali a gente participou do projeto Conexões, acho que, o grupo em si acho que participou por 4 anos, se não me engano, com eles eu participei por 2 ou por 3, e nós fizemos trabalhos lindíssimos, lindíssimos, eles sempre trouxeram uma sensibilidade muito grande para todo mundo que estava ali dentro, para tudo que a gente fazia. Eles me ensinaram muita coisa, me acolheram muito e me apoiaram muito também no momento em que eu quis tentar fazer a faculdade de artes cênicas. Me ajudaram muito todo esse tempo e foi por aí que eu comecei. Passei 3 anos maravilhosos com eles, onde aprendi muito, muito mesmo. Você sentiu uma transformação se operar assim na sua vida conforme o tempo foi passando? Só antes de você responder, queria dizer boa noite para a Sergina Santos, que está aqui acompanhando. A Sergina, que é uma fiel seguidora aqui do canal, sabe? E está sempre aqui dando uma força tremenda, sempre, enfim. Boa noite. E Eugênio, na entrevista amigo Pedro Vieira, arrasou. Gente, ela já quer me emocionar antes de eu começar a entrevista. Se você quer, conseguiu. Missão cumprida. Missão cumprida. Mais uma dessa eu vou acabar chorando. Então. Não, porque assim, por que eu falo isso? Porque eu sou entrevistador, mas como nossa live, nossas regras, eu vou falar uma coisa aqui. O teatro fez uma mudança muito grande na minha vida. Eu só estou aqui graças ao teatro. Se não fosse isso, eu não teria nem coragem, porque quando eu era criança na escola, tipo, nem falar com a pessoa do meu lado conseguia, quanto mais, imagina, colocar a minha cara numa tela de computador e, sabe? Nossa, então, por isso que eu estou perguntando para você, como que você sentiu, assim, a mudança que o teatro operou na sua vida? Foi uma mudança para mim muito grande também. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, desde criança eu ainda sou bastante tímida, mas agora, como eu falo com os meus alunos, eu descobri algumas ferramentas para lidar com isso. Ferramentas tanto no teatro quanto em outras pessoas que eu encontrei no caminho, outras coisas que eu conheci. E sim, sempre fui uma pessoa muito tímida. Nossa, me transformou bastante. Em vários sentidos. Começando, acho que pelo entendimento de mim mesmo, pela escuta, e acho que principalmente pela consciência de coletividade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, nessa relação com o teatro, nessa relação com, enfim, tudo que a gente vai fazendo ao redor. E é um processo, é tudo um processo, não é que da noite para o dia, então agora eu já não sou tímida, agora eu já consigo falar com todo mundo, já consigo fazer um monte de coisa. Na verdade, não, eu ainda lido muito com isso. Em vários momentos eu me sinto muito, muito presa, achando que eu não vou dar conta de alguma coisa, não vou dar conta de falar com alguém, ou algo do gênero. Mas que o teatro trouxe muito essa sensibilidade sobre mim mesma, numa generosidade e amorosidade. Não no sentido de que agora eu sou uma pessoa completamente generosa e amorosa com o mundo, eu entendo todas as questões. Não acho que é por aí. Mas acho que, sim, me abriu uma janelinha para pelo menos começar a pensar sobre isso com mais delicadeza e com mais direção. Então, sinto que sim, me transformou bastante.
Assim, antigamente, eu sentia o teatro como um lugar inalcançável, um espaço inatingível. Primeiro porque eu via falar, assim, né, a coisa mais próxima que eu tinha de teatro era o quê? As novelas, né? E aí eu via aquelas pessoas decorando calhamaços e calhamaços de texto. Primeiro que eu já falava, bom, por aí eu já estou excluído desse universo. Eu não consigo decorar texto, eu não consigo, sabe? Eu tenho bloqueio disso. Você fala, não, porque você vai fazer um personagem lindo, ó, decora isso aqui, já era. Já estou excluído dessa, sabe? Tanto que eu fui fazer teatro com a Inês Viana, que fazia um teatro orgânico com a gente fazia criações coletivas, e aí eu fui descobrir um outro olhar do teatro. E com o passar do tempo, o teatro ele mudou também. Ele passou a ser um espaço mais de acolhimento, afetividade. Então, eu gostaria de perguntar para você qual que é a importância das pessoas fazerem teatro, independente se elas vão querer seguir uma carreira artística ou não, como que isso pode, trazer experiências positivas para as pessoas, de crescimento, de reconstrução? Legal. O que eu mais observo nos meus alunos, para além de mim mesma, mas que eu tenho observado bastante agora, principalmente nos tempos mais pandêmicos, que a gente se acompanha de outras formas, né? A gente acompanha as pessoas em transformação e em processo, mas de formas um pouco diferentes. As experiências agora, elas são um pouquinho diferentes, justamente porque é um momento diferente, um momento distinto. Mas o que eu mais vejo, eu acho que é a disponibilidade, a segurança em fazer as coisas, no entendimento de que sim, podemos todos fazer as coisas, podemos sim conversar com as pessoas, podemos sim discursar sobre algo, conseguimos sim, né, nos colocarmos, e para além disso a gente consegue identificar aquilo que a gente sente de alguma forma e expressar de uma maneira que seja o mais prazeroso para aquela pessoa que está fazendo. Então, porque isso pode ser feito de várias formas. Vou falar, então a comédia é aquilo que vai te trazer prazer? Não sei. O que te traz prazer? E a partir disso, a ideia é de desvendar esse lugar. Então, eu gosto muito da ideia, sempre trago a ideia do coletivo, enfim, na verdade, sempre não, mas trago agora com mais firmeza, porque para mim tem sido algo mais, que tem me chamado mais a atenção, para perceber para abrir minha percepção para tudo que está ao meu redor, e também entendendo que é uma arte coletiva, que a gente não vai fazer, não vamos fazer sozinhos, na verdade, pouquíssimas coisas nós vamos fazer sozinhos, no fim das contas, sozinhos. E, bom, vizinhança, né? Sabe como é? Pandemia, a gente está em casa. Aí os cachorros latem, a chuva cai, tudo acontece. Então, eu foco muito nessa questão do autoconhecimento, também, não principalmente, mas também. O autoconhecimento porque eu entendo que o teatro ele é muito íntimo. O que a gente faz é muito íntimo, seja estudar uma técnica, seja experienciar algum processo específico, seja pensar um personagem, seja escrever um texto, seja, enfim, todo o processo de criação, independente de ser no teatro ou não, eu sempre vejo como algo muito íntimo, muito... E nesses momentos é que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. Tanto as coisas que a gente considera boas, quanto as coisas que a gente considera ruins. E não acho que isso seja um lugar de desmotivar, mas sim de encarar de frente. Então, é uma coisa da qual eu não me identifico, então eu bato com ela. Não necessariamente num lugar, não posso nem colocar um lugar terapêutico nem nada, porque eu não sou dessa área. Então não eu mexo naquilo que está ao meu alcance, né? Mas eu sinto muito isso nos meus alunos também, de pegar algo de compreender aquilo que está dentro, aquilo que sempre esteve, aquilo que se transformou, aquilo que passou a ser. E aí, a partir disso, expressar para o mundo da forma como for. Às vezes, a forma é simplesmente você conseguir dar um bom dia, sem ficar muito nervoso, sabe? E isso já é uma realização.
Eu posso falar por mim que essa realização aconteceu. Eu sou formado em Ciências Sociais na PUC e eu só consegui, apesar da dificuldade, porque, como você disse assim, a gente descobre mecanismos, mas a timidez ela existe, né? Mas eu só consegui fazer seminários, falar com as pessoas, porque eu tive uma pessoa que tenho, né, Inês Viana, que foi minha professora de teatro, que mora no meu coração para sempre, sabe? Tanto que eu já falei já que eu dedico todos esses programas do Cidadão Cidade a ela, porque ela entrou, assim, é uma antes e pós, assim, sabe? Então, e não sou só eu, são dezenas de pessoas. Tem pessoas que depois que fizeram teatro com ela, algumas viraram professoras, outras foram seguir outros caminhos, cada um na sua vida, mas todo mundo, a gente sente o poder da transformação, da comunicação, de se expressar, de jogar para fora, né? O poder da humanidade. Então, a Inês Viana, ela tem essa influência muito forte na minha vida e na vida de todas as pessoas. Então, eu gostaria de perguntar para você, como que é para você saber que algum dia alguém vai estar ou tendo um canal no YouTube, ou se apresentando com teatro, ou dando aula, ou seja lá o que for fazer da vida, mas assim, com esse elemento de transformação que o teatro pode trazer, e que você é essa ponte entre o teatro e essas pessoas. Como que é para você o sentimento de saber disso? Para ser bem sincera, eu nunca tinha pensado sobre isso, até eu acho que o momento em que você me chamou para a gente ter esse encontro, e pouco tempo antes, quando uma aluna minha, ela comentou comigo, ela falou, nossa, Bia, pensei em você num dia em que eu decidi, eu fui beber sozinha, eu saí para beber sozinha. E ela falou, eu pensei em você nesse dia. Eu, nossa, né, me sinto lisonjeada, você pensou em mim? O que eu mais me sinto, o que mais me dá prazer em pensar sobre isso, não é nem pensar que então alguém um dia vai falar da Beatriz especificamente, que ela fez tal e tal coisa. Talvez a maior parte das pessoas, na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas que já me encontraram em algum momento desse caminho como alunos, vão talvez em algum momento esquecer que a gente se encontrou, mas eu gosto muito da ideia de que teve alguma transformaçãozinha, porque eu penso muito que o conhecimento ele não está aí para ser de uma pessoa só, a experiência ela não está aí para ser de uma pessoa só, na verdade eu acho que, né, a gente já vive numa coisa que é muito desigual, numa sociedade que é muito desigual, em vários aspectos. Então, nesse sentido, em tudo que eu puder, penso agora, né, principalmente agora, como professora, que é algo com a minha pouca idade recente, não tenho décadas de ensino, né, mas que tudo que eu puder passar adiante e que as pessoas possam receber isso de alguma forma, seja para falar, olha, eu não concordo com você, mas para pensar sobre isso, para mim já é de grande valia, porque, enfim, eu acho que no fim das contas a gente está aí para isso, e que todo mundo que se disponha a, em algum momento, ser professor e de alguma coisa, não sei se todo mundo, mas acho que muita gente que se dispõe a isso está a fim de bom, eu tenho isso, vou ficar guardando para mim para quê mesmo? O que tanto eu vou fazer com isso na minha vida, se não passar esse pouco, que é muito pouco, que eu sei, para alguém que tenha interesse de trocar comigo alguma coisa. E tanto porque toda vez que eu dou aula, e isso eu posso dizer de todas as aulas que eu dou, eu sempre passo alguma coisa, seja um conceito, seja um jogo que eu sei, alguma coisa que talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência que aquela pessoa, então aí eu posso passar para ela aquilo, é alguma coisa que ela não sabe, e eu sempre pego alguma coisa em troca. Eu sempre aprendo muito com todas as pessoas que eu encontro, principalmente por causa da singularidade de cada uma. Cada uma tem alguma coisa para me dizer que é muito, não necessariamente para me dizer especificamente num lugar, talvez até egóico, mas num lugar de que é isso, né? Não é o professor que passa alguma coisa, é sempre uma relação de troca.
A maior parte das coisas de que todos eles me falam, eu não sei. Eu não sei como que é a vida profissional de cada um deles, eu não sei como é que é a vida pessoal, afetiva. E aí, quando eles trocam alguma coisa comigo e se sentem confiantes de trocar alguma coisa comigo, eu penso, ai, que legal. Algo está acontecendo. O que é ser artista? O que é ser artista? Vixe. Pergunta difícil. Ser artista, eu acho que todo mundo se expressa, de alguma forma. A gente está se expressando o tempo inteiro em tudo que a gente faz, com todas as pessoas com quem a gente fala. Talvez, e aí só talvez, ser artista é aquela pessoa que pega o mais íntimo ou alguma coisa que para ela pode ser íntimo ou sensível de alguma forma, mesmo que não íntimo, e expressa isso das maneiras como a gente lê hoje como arte. Que são diversas, né? E cada dia a gente cria mais, cada dia se cria mais. Então, é uma resposta que diz tudo e nada ao mesmo tempo. Como convém a uma artista. E, assim, ser uma mulher numa sociedade machista, numa sociedade que ainda, infelizmente, trata a mulher como terceira pessoa depois de ninguém. E essa semana a gente teve o baque de ver uma mulher estuprada sendo culpabilizada pelo seu estupro. Isso não é uma novidade, infelizmente. E, sendo realista, provavelmente não vai tão cedo acabar. Então, usar a voz para se expressar, para jogar para fora, é uma forma de ter nesse teatro o espaço de política, o espaço de se colocar. Então, eu ouço às vezes algumas pessoas falando assim, precisamos dar voz às mulheres. Eu fico pensando, o que é esse dar voz, né? Porque a voz elas já têm. É como se de repente elas fossem mudas e de repente você de mágica, agora eu te concedo a voz, né? Eu acho isso um pouco arrogante e prepotente. Não sei se eu estou sendo, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, se me diga, tá? Eu acho um pouco arrogante e prepotente essa coisa de eu vou te dar a voz, né? Como se a pessoa já não tivesse voz antes. E nesse sentido também eu sinto o teatro, né, como um grande poder de transformação, de cada pessoa reconquistar a voz que já tem. Eu queria que você comentasse sobre isso. Essa semana, principalmente ontem, foi um dia muito... Todos os dias são, de alguma forma. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Todo dia tem uma coisa muito grave acontecendo. E muitas dessas coisas, a maior parte delas, a grande maioria, nem é noticiada, a gente nem fica sabendo. Mas essa semana teve um caso que está público há muito tempo, há algum tempo, já não sei dizer quanto, e de algo que acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de sensibilidade na vida vai sentir alguma coisa, no mínimo uma repulsa por essa situação. E eu acho que sim, o teatro, ele traz a possibilidade, vários lugares trazem, o teatro é um deles, que traz a possibilidade da gente se expressar, às vezes de maneira literal, às vezes de maneira metafórica, de algo que a gente precisa dizer, seja algo que está muito engasgado, seja buscar especificamente uma crítica, seja se posicionar, que, em fim das contas, é buscar uma crítica, todas as nossas falas, todas as nossas atitudes são políticas, e sempre acho muito importante ter isso em mente, a todo momento. Acho que sim, os nossos posicionamentos são políticos, quando a gente se coloca num palco, quando a gente se coloca numa apresentação, quando a gente fala alguma coisa em público, enfim, nossos pensamentos também partem de lugares, eles não são aleatórios, são tanto de uma estrutura que já está predisposta, quanto daquilo que você tem buscado pôr.
ou não, ou alguma mensagem que chega até você. E isso não é diferente, nunca será, né, com ninguém, até com os artistas, né? Enquanto meu lugar de mulher, sempre sinto aquela vontade, aquela coisa meio que a ser dita, a ser feita. Uma vontade de sempre trazer um posicionamento. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito fechada em redes sociais. Uma das minhas questões com timidez são as redes sociais. Eu tenho muita dificuldade em lidar com elas. Para mim sempre é muito difícil. E nem tudo do que eu faço é para falar sobre algum lugar especificamente, então eu vou fazer uma peça especificamente por causa disso. Tanto que hoje eu trabalho com improviso, e dentro do improviso a gente sempre busca, a gente não sabe que narrativa que vai acontecer, a gente não, essa é a ideia do improviso, né? Não ter um roteiro pré-estruturado, mas dentro das nossas falas, tirando as piadas que cada pessoa se identifica mais, porque a gente trabalha hoje com a comicidade, a gente sempre busca trazer aquilo que a gente está pensando a partir daquilo que está acontecendo ao nosso redor, seja especificamente com algum político específico, seja com alguma situação específica, seja da forma como a gente pode naquele momento, na linguagem que está sendo usada para aquela obra. E também acho muito importante sempre pensar o local que a gente ocupa, o lugar que a gente ocupa, e reconhecer esses lugares. Sou sim uma mulher branca, classe média, cis. Então, preciso falar e ocupar sobre esse lugar, preciso falar sobre esse lugar de privilégio também. Trazer isso para minha obra. Não no lugar de reforçar meu privilégio, mas justamente identificá-lo. Numa sociedade que é completamente desigual, uma das coisas a serem feitas é identificar os lugares de privilégio, identificar as pessoas que detêm privilégios diferentes, em várias facetas da sociedade. E acho que sim, o teatro é um bom lugar para se fazer isso. Não acho que não sinto a necessidade de que seja feito. Na verdade, sim, eu acho que tem que ser sempre feito isso. Mas não sinto a necessidade de ter sempre uma linguagem específica. Eu acho que isso pode ser feito de diversas formas, em diversas linguagens, em diversos. Enfim, diversos modos. O legal do teatro é que você pode fazer muita coisa. E fora do teatro também, você pode fazer muita coisa. Então é meio que faça alguma coisa. Seja no teatro, ou seja em outro lugar. Seja num canal, ou seja conversando com seus amigos mais próximos, seja conversando com seus parentes. É sempre um lugar de, bom, faça alguma coisa. Pelo menos reconheça. A partir daí, vai que vai. Você que usa óculos vai entender essa metáfora. Assim, o teatro ele é como uma possibilidade da gente mudar o óculos, da gente colocar uma outra lente, da gente, né, olhar as pessoas com uma outra forma, da gente mudar a forma de ver o mundo, não é? Da gente observar, porque eu sentia que eu às vezes olhava as pessoas com um certo preconceito, um pré-julgamento, e depois, a partir do teatro, eu comecei a perceber que as pessoas são uma fonte de riqueza, de aprendizado, nossa, aquela pessoa tem um andar diferente, ele puxa um pouco a perna direita, ou então aquela outra pessoa tem um olho mais aberto do que o outro, aí aquela pessoa fala olhando para cima, assim, cada pessoa enquanto uma fonte inesgotável de riqueza e de aprendizado. Então, ou seja, o bullying, que por sinal eu posso dizer que eu fui vítima, foi estar nesse espaço de ser acusado, de ter um dedo apontando para mim, pessoas que achavam que pelo fato de ter uma pessoa estranha no meio era o suficiente para me julgar, para me condenar e me deixar naquele lugar ali, né? Então, no tempo que nem se falava de bullying, né? Nem existia essa palavra bullying. Então, sobre essa possibilidade de mudar o óculos, de transformar as nossas visões. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa porta que se abre nas nossas mentes, essa janela que se abre nas nossas mentes a partir do teatro. Sim. Acho que é bem isso, muito do que você colocou, que eu sinto também, né?
que eu sinto muito que o teatro, quando a gente, por exemplo, começa a estudar o raciocínio de algum personagem, a gente vê várias facetas de uma mesma pessoa, que é muitas vezes o que a gente faz consigo mesmo, e que várias vezes a gente não faz com o outro. A gente pode até fazer no teatro, mas muitas vezes a gente não faz com o outro. Eu acredito muito que o teatro reflete o que a gente vive na vida, seja de uma maneira metafórica ou literal, enfim, da forma como foi feito, o teatro reflete muito o que a gente vive na vida. Do que a gente vê, né? Da forma como a informação chega pra gente, enfim, de várias formas. E por que, né, que a gente pensa de uma maneira, às vezes, tão generosa com o personagem e não pensa com a pessoa que está do lado? E, às vezes, até com o próprio... com a atriz que está do seu lado. Por que ela também não tem várias... Tipo, sim, todos nós ocupamos vários lugares em vários momentos, sei lá, por exemplo, da filha, da namorada, do lugar egóico, vaidoso, do lugar, às vezes, generoso, e que isso a gente acaba não vendo, a maior parte das vezes, sobre outras pessoas. E eu acho, sim, que o teatro traz muito isso. E eu acho que traz principalmente no momento que você começa a prestar mais atenção em si mesmo. Porque vaidade é uma coisa que está muito presente no teatro. Tem um lugar bastante egóico, não só no ego como proteção, mas também em outros lugares, um lugar às vezes vaidoso mesmo, de querer estar à frente, de se achar sem defeitos, querer estar bonita. Então, quero estar bonita na cena, não quero fazer uma boa cena. E eu acho que o reconhecimento desses lugares próprios é um bom, pode ser, né? Claro que para cada pessoa é de um jeito, mas pode ser um bom começo para a gente começar a ter mais empatia com o outro em diversos ambientes. Se a gente sempre é isso, né? A gente busca e também pensando que é um trabalho coletivo. Como que a gente vai trabalhar? A gente vive em sociedade. Como que a gente vai trabalhar em coletivo se a gente não tiver empatia com a pessoa que está do lado? Então, você consegue ter empatia pelo seu personagem, seja ele o vilão ou o bonzinho da história, mas você não consegue ter empatia com a pessoa que está do seu lado? É algo a ser observado, né? No mínimo a ser observado. O que você vai fazer com isso ou não é uma coisa que você vai ver na sua cabeça, aí no seu coraçãozinho, o que você faz. Mas, no mínimo, que a gente precisa observar. Onde que está seu lugar de empatia? É só para o ser que, teoricamente, não existe? Então, ele existe. Ele nasce de você, ele nasce do outro, ele nasce das pessoas que você olha. Então, sim, ele existe, ele nasceu de alguém. Então, acho que é meio que por aí que eu penso, assim, né? Também a mesma coisa, se por acaso em algum momento estiver falando alguma groselha, você me fala, Bia, tu tá falando uma groselha, não fale isso não, menina. Eu sou meio suspeito porque eu adoro groselha, eu sou fã de groselha, eu tomaria até pura. Não é exagero. Gostoso, né? Nossa, eu adoro demais. À vontade. E uma coisa que eu acho incrível é que quando eu assisto uma peça que eu consigo desenvolver uma empatia, uma antipatia, e aí eu falo, nossa, eu odeio, assim, o ódio daquele personagem se transfere para aquela atriz ou para aquele ator, né? Tanto que tem casos de pessoas que estão andando na rua, às vezes, que sofrem até ataques, e falam, não, porque eu odeio essa personagem, eu odeio o que você... Né? Então, assim, se mistura, né? E a gente tem, assim como no cinema, eu acredito que a gente tem efeitos e defeitos especiais. Então, tem assim, porque assim, né, a vida seria muito ruim se a gente também não tivesse defeitos, né? Se a gente fosse todo mundo num padrão de perfeição que não existe. E nesse sentido, eu acredito que o teatro, né, com as duas faces, né, que é o símbolo do teatro, né, tem assim, mostra os seus efeitos, defeitos especiais. E você falou sobre como que você viu a transformação se operar no teatro na sua vida. Agora eu gostaria de perguntar em relação aos seus alunos. Mas antes eu gostaria de dizer aqui, ó, a Sergina Santos disse aqui, Beatriz Benvenu arrasou, parabéns. Concordo plenamente. Plenamente. E então, como que você sente a transformação que o teatro pode operar nos seus alunos, nas suas alunas? Olha, em diversos... Eu posso falar da minha perspectiva enquanto a pessoa orientando a prática.
Não posso falar exatamente por todos eles, porque, enfim, né, cada um vai ter uma percepção diferente. Mas eu faço encontros, às vezes eu estranho chamar de aula, às vezes. Mas tem vezes e vezes, é como se eu tivesse algo muito, muito importante para passar para eles, eles tivessem que absorver esse conhecimento. Então, às vezes eu fico um pouco reticente, tenho pensado sobre isso um pouco. Não necessariamente como uma coisa ruim, só tenho pensado. Não sei se é uma coisa ruim, talvez em algum momento eu acho que sim, ou talvez que não. Mas, enfim, por hora, o que eu tenho visto é que muitas das pessoas que eu encontro durante a semana, elas são de diferentes lugares e diferentes profissões. Então, são artistas que estão tentando se encontrar e eu procuro orientar e compor junto projetos autônomos. Ou são, por exemplo, tem alguns alunos que são advogados, tenho alunos que são de diferentes áreas, mas que se interessam muito por teatro. Tenho alunos, inclusive, que me buscaram porque eles eram tímidos demais e queriam buscar algumas práticas que tentassem trazer uma desinibição um pouquinho maior para a vida deles, de alguma forma. E eu sinto uma coisa que para mim é muito cara, que é no momento em que eles me trazem alguma coisa de volta, das percepções que eles têm do dia a dia, e às vezes de coisas que são teoricamente muito simples, mas que não são simples ao mesmo tempo. Essa ideia de pensar que as coisas são simples e por serem, talvez básicas seja a melhor forma, básicas que elas são fáceis. E eu não acho que existe coisa fácil de se fazer. Eu acho que tudo tem o seu grau de complexidade, até as coisas que a gente entende como mais básicas. Eu tenho batido muito de frente com isso agora. Eu falo no lugar de quem tá, às vezes, fala, ai, não, isso aí eu domino, né? Respiração. Quem é que não respira? Eu tô respirando agora. Ah, muito bom. Mas qual o controle da sua respiração? E várias vezes eu bato de frente comigo mesmo. Chega um momento que eu falo, nossa, tô com o ombro aqui, tô respirando assim. Tá, tudo bem. Então, não é tão simples assim quanto parece. Não é tão fácil assim quanto parece. E aí, muitas coisas, as percepções que eles me trazem, por exemplo, da aluna que eu comentei, que ela falou, ai, agora eu saí para beber sozinha. E eu falei, ai, que legal. Ou, por exemplo, percepções de, eu tô prestando mais atenção na minha respiração durante a semana. Eu falei, yes. Respiração é a base, né? Então, eu gosto de pensar sempre na base, num lugar muito voltado pro seu dia a dia, porque, enfim, muitos dos meus alunos, eles não vão para a cena especificamente. Alguns sim, outros não. E como que é esse impacto, então, na vida deles? Às vezes é simplesmente pela respiração. E aí, quando eles me falam, ah, teve uma situação essa semana em que eu respirei melhor. Eu respirei e fiquei mais relaxada. Eu falo, ai, legal. Ai, legal. Então, eu sinto que são esses lugares bem sensíveis e, às vezes, relativamente sutis que batem mais forte em mim. Que são esses lugares de percepção diária, algo como faz parte da sua rotina. Porque faz parte da minha também. É um lembrete diário que eu tenho que fazer para mim, ó. Respira, tipo, sei lá, se eu aprecio a meditação, então tira um tempo do seu dia, vai meditar. Se aprecia, enfim, sei lá, que prática, então vamos tentar fazer como que isso pode te ajudar de alguma forma, ou se isso não pode te ajudar, tá bom. Tem alguma coisa que eu sei que eu posso te fazer junto com você essa prática, e aí isso vai te ajudar de alguma forma? Ah, então legal, então vamos fazer. Então acho que são essas percepções sutis que eu mais sinto de retorno, assim. E que normalmente sempre me dão um clique de falar, olha, isso realmente é importante. Por exemplo, quando falam, ah, eu respirei essa semana. Eu falo, putz, realmente, isso é importante. Nossa, olha, viu, respirou durante a semana, prestou atenção, né? No caso, que respirar todo mundo tá o tempo todo, prestou atenção e mudou a semana. Oh, putz, então isso faz sentido. Aí esse é o retorno que eu tenho de falar, legal, então não é viagem, realmente faz sentido, vamos continuar praticando sozinha, sempre, e com outras pessoas, porque não adianta nada eu falar as coisas para as pessoas, coisas que para mim não fazem sentido. Eu não vejo muito sentido em fazer qualquer expressão artística, enfim, do dia a dia, se aquilo não mexe com você de alguma forma. Eu sempre acho que tem que ser algo que, mexeu comigo. Então beleza, faz sentido isso para mim.
Não sei se eu respondi sua pergunta. Perfeito, Tá perfeito. bom. Quando você está em dúvida se respondeu, eu acredito que é quando a gente está respondendo, porque, sabe, se você viesse com um compêndio, uma enciclopédia e falasse assim, tipo, acho que teria outro sentido, né? A ideia é justamente desse compartilhar de experiências mesmo. E falando em compartilhar de experiências, eu tinha dificuldade em abraçar as pessoas. Tinha dificuldade nessa doação, que abraçar é doar-se. Nesse período que a gente está vivendo, que a gente está meio que proibido de abraçar, assim, né? Eu sinto mais falta ainda, porque teve um tempo em que eu não sabia abraçar as pessoas. E eu me lembro que em uma aula de teatro, a professora colocou a gente, assim, eram 20 pessoas, mais ou menos. Ela colocou todo mundo em fila e falou, todo mundo agora, Pedro, você vai abraçar todo mundo. E foi fantástico, foi incrível, porque eu aprendi sobre isso de doar-se, de se jogar, de abrir o coração, de, sabe, sem medo, e, enfim. Então, ou seja, isso é uma coisa que marcou para sempre. Eu estou hoje com 42 anos, e isso, assim, aconteceu há 20 anos e está aqui comigo, sabe? E aí, depois de um certo tempo, a gente foi se encontrar, isso faz mais ou menos, isso faz 3 anos, a gente foi se reencontrar para remontar uma peça que a gente fez naquela época. A gente ensaiou por modo de dizer, porque para dizer, eu acho que a gente nem precisava, porque estava tão na gente aquilo. Então, assim, ou seja, o que eu sinto é que o teatro, ele faz parte da minha vida. Eu entrei no teatro, saí, mas o teatro não saiu de mim. Ele está dentro de mim para sempre. Então, é sobre esse entrar do teatro nas nossas vidas e a permanência dele como uma fonte de inspiração, de liberdade. Porque onde tem liberdade, eu estou feliz. Então, essa fonte de inspiração, de possibilidade, como que é para você saber que isso vai estar para sempre em você? E mesmo que, assim, você um dia resolva, por uma razão do destino, falar, vou mudar de carreira, vou fazer outra coisa, que isso vai estar sempre com você. Como que é isso para você? E você está plantando essa sementinha no coração dos seus alunos, das suas alunas. Que responsabilidade, né? Responsabilidade enorme. Mas quando você falou do abraço, eu pensei que eu sinto coisas... eu sou muito ligada à parte física. Tanto que hoje eu faço uma especialização numa técnica de dança que se chama técnica Klaus-Viana. Sou muito ligada... Desculpa, a técnica deu uma cortada. Klaus-Viana chama. Muito, muito sensacional. Recomendo sempre para todo mundo. Eu sou muito fã. E eu tenho uma ligação muito... Eu gosto das sensações do corpo. Para mim, elas são muito marcantes sempre. Mais do que, às vezes, um pensamento, as sensações físicas elas são muito marcantes. Então, quando você falou do abraço, eu falei, nossa, isso parece realmente ser muito marcante. Porque é, né? O contato com o outro, a sensibilidade do toque, tanto o seu quanto do outro, quanto o respeito, tanto quanto aquela energia que é trocada naquele momento, porque a todo momento a gente está no fluxo de energia, né? Isso para mim me chama muito, porque é algo que não se desconecta mais do meu corpo. As coisas que eu já aprendi até hoje, esse exato momento da minha vida, elas não se desconectam mais de mim. Um exemplo muito específico, por exemplo, eu falei da respiração. Eu sempre falo da respiração porque para mim a respiração é realmente muito importante para mim o toque como massagem, por exemplo, essas coisas. Eu trabalho com massagem também, enfim, essas coisas a gente vai fazendo um monte de coisa, né? Porque ser artista no país é muito fácil. Então a gente vai trabalhando com um monte de coisa. Então, para mim, essas coisas assim, são muito, muito palpáveis, elas me marcam muito. E é isso, né? Os toques, as transformações físicas que já aconteceram em mim, às vezes físicas mesmo, do momento em que eu comecei a fazer teatro para agora. Claro que com 16 anos para 24, o seu corpo muda, né? Isso acontece. Mas a forma como ele foi mudando, tanto de migrar para uma coisa, para outra, antes eu lutava antes, né? Principalmente. Eu fazia artes marciais. E o corpo vai se modificando muito, outras coisas, outras necessidades do corpo vão sendo ouvidas de alguma forma, vão sendo, como minha professora diz, a escuta do corpo. Um dos livros dela tem esse título, a escuta do corpo, e eu aprendo muito com ela sobre isso, e com todas as professoras da especialização, sobre escutar o seu próprio corpo, ter essa consciência corporal,
que para mim é muito importante, que para mim faz toda a diferença. E é algo que não tem como se desconectar mais, porque passou a ser uma necessidade, não nociva, mas uma necessidade de, me sinto melhor. Quando isso acontece, quando eu faço isso, eu me sinto melhor. Então aí para mim já vira uma certa necessidade. Então isso não tem como se desconectar mais de mim. Eu posso passar por momentos de, sei lá, de uma tensão extrema, que eu não consigo falar com os outros, enfim. Mas ainda assim, por exemplo, as técnicas que eu já reconheci que treino do improviso, elas ainda vão reverberar em mim de alguma forma. Mesmo que eu não saiba lidar com elas naquele momento. Elas vão se manter como ferramentas a qual eu posso recorrer. Por toda a minha vida. Esteja eu pensando, experienciando elas com mais frequência, para que elas se tornem um hábito, ou mais próximo disso, ou não. Então, acho que essas são coisas muito... Para mim, são muito latentes. Essas coisas que meio que não saem, né? Elas já fazem parte de você. Como faz parte de você? Fazer teatro é uma escolha, né? Agora tem outras coisas que vêm nessa reverberação que não deixam de ser escolhas, mas que às vezes trazem transformações tão profundas que já te constituem como ser. Então, aí passa daquele local de escolho ser isso ou não, porque aquilo já te compõe. Muito viagem, isso? Não, eu estou pensando numa amiga que ela tinha muita dificuldade em aceitar o próprio corpo, porque ela se achava fora de forma, ela se achava gorda, ela se achava feia, ela não se aceitava, ela não gostava do que ela via no espelho. E ela achava que ela tinha que entrar num padrão específico. E com o passar dos anos eu com o teatro, hoje eu vejo as fotos dela no Instagram, com a barriga de fora, feliz, contente, sabe? E ela não precisou, não passava no processo de adaptação corporal. E me lembrou também Tom Grito Poeta, que é uma pessoa que eu tive a possibilidade de entrevistar aqui, que é um poeta trans maravilhoso, que ele usa a palavra corpas. Eu acho lindo isso. Então, os corpos, as corpas, e eu acho maravilhoso isso, sabe? Essa possibilidade. Então, assim, eu estou bem acima do peso, do que é considerado, aliás, não sei nem o que é o peso, né, ideal, então estou me questionando. Mas, assim, ou seja, o teatro, ele tem essa possibilidade mesmo de a gente entender uma identidade própria, independente do que é esperado da gente, independente, inclusive, do que a gente espera da gente, né? Uhum. Então, não foi viagem, não. Eu senti, assim, vibrou muito dentro, porque eu tinha dificuldade, porque eu via, assim, aquelas pessoas que, tipo, aqueles atores, aquelas atrizes, padrões globais, enfim, né? E muitas vezes eu falava, mas eu não sou esse perfil, eu nunca vou ser um artista, porque eu não sou essa pessoa. E o teatro me abriu as cortinas, literalmente, da minha cabeça, para eu perceber que isso não existe, que, sabe, cada pessoa tem a sua história, a sua experiência, a sua vida. Então, nesse sentido, existem outros lugares onde isso pode acontecer, claro, a terapia, por exemplo, mas o teatro, ele é uma das formas mais antigas de expressão da humanidade, e não é à toa que ele existe. Ou seja, vem uma pandemia, necessidade de isolamento social, e o teatro, ele passou por tantas coisas, passou por censuras, ditaduras, guerras, fome, miséria, e o teatro, ele continua. Você vê o teatro do oprimido, o poder que tem, né? Então, não, ou seja, tudo isso que eu pensei foi graças ao que você falou agora, imagina que você viajou. Foi uma viagem maravilhosa para a terra da compreensão. Então, eu que viajei agora. Não, eu acho ótimo, eu gosto muito dessas coisas que a gente às vezes coloca como viagem. Até falar que é viagem, né? É uma sensação, às vezes a gente não sabe verbalizar, mas não quer dizer que a comunicação não está acontecendo. Tem várias formas de se comunicar, né? Não necessariamente com essa linguagem, tem vários tipos de linguagens diferentes, então é algo que o teatro traz também, né? Todas as formas de comunicação, a forma de você se comunicar com o seu próprio corpo também, né? As sensações, as emoções, enfim, tudo. Nossa, Regina, muito obrigada. Muito gentil. Eu estou repetindo a frase que ela já tinha colocado aqui, mas eu estou achando tão maravilhoso que podia deixar aqui do começo ao fim, sabe? Eu estou falando aqui de uma peça que eu fui assistir com o Paulo Altran, nunca vou esquecer.
ele fazendo Shakespeare e a peça Rei Lear. Assim, assim, quando eu lembro de um olhar que ele, assim, só o olhar que ele fez para o público, um olhar sentido de um pai com o coração ferido, de uma pessoa que, assim, depois de tudo, se descobriu dono de nada. Era um rei, e era um rei de um reinado vazio, de mentiras, de hipocrisia. Isso tudo por um olhar. Imagina o poder, né, desse olhar, né? E a possibilidade que isso abriu para todas e para todos nós. Me lembro também da Denise Fraga, na peça que eu assisti, A Visita da Velha Senhora, em que questiona os valores da própria humanidade, os valores da vida. E aí ela falou assim sobre o humor. O humor é uma forma muito inteligente da gente fazer uma crítica, porque quando a pessoa ri, significa que ela entendeu. E, infelizmente, o humor, muitas vezes, ele é tratado como uma subclasse, assim, né? Como se fosse uma coisa menor, de menor valor. Então, a gente está quase encerrando. Eu gostaria de perguntar para você sobre esse lugar do humor, mas antes eu vou... Aqui, ó, a Sergina está aqui, ó. Grande entrevista sensacional. Estou me amarrando de assistir. Vocês são um genial. Imagina. Eu consegui não chorar até agora, mas a Sergina não vai conseguir. Estou emocionado com tudo que você conversa. Não, mas é muito legal mesmo. Muito legal o apoio também, né? Com certeza. O apoio é muito importante para todo mundo que procura fazer algo diferente. Sentir o apoio das pessoas é sempre uma motivação para fazer algo. Perguntou sobre o lugar do humor especificamente, foi isso? Isso. Bom, o humor para mim, eu fui descobrindo ele um pouco mais como algo com o qual eu me identifico, com a qual eu me sinto confortável, não faz tanto tempo, mas que hoje me é muito caro. Eu hoje sou atriz improvisadora, estou falando devagar para concatenar minhas ideias. Hoje eu sou atriz improvisadora e eu trabalho, no momento, mais com a comédia mesmo. A gente trabalha jogos de improviso, em sua grande maioria, assim. Estou estudando outras coisas agora também, mas que hoje eu trabalho principalmente com jogos. E eu, antes de mais nada, eu me sinto muito bem. Então, para mim, o lugar do meu divertimento interno é um lugar muito prazeroso. E é um prazer que eu quero passar para as outras pessoas também, de alguma forma, se eu puder. Claro, se isso for uma possibilidade. Para mim é muito prazeroso. Foi algo que eu não sabia que seria tão prazeroso e se tornou. E quanto, sim, muitas vezes a gente vê a comédia, as pessoas, de modo geral, veem a comédia como de fato algo abaixo, mas é como você falou, não é um tipo de linguagem. Se a pessoa riu é porque ela se identificou com aquilo de alguma forma, ou seja, numa situação de dar risada e se repreender logo em seguida. No caso, a gente sempre busca um humor que a gente vai trazer a resposta direta, né? Se for para fazer humor. E eu também sou muito fã daquele humor que a gente fala que é o humor mais bobinho, que é de rir à toa, tranquilidade, sabe? Vai rir do seu dia a dia, de uma piadinha, de uma pegada que é mais tranquila, justamente porque eu gosto dessa ideia. Não acho que o humor é só leveza, não acho. Mas o que a gente traz muito esse local de leveza. E eu gosto dele. Eu acho que ele traz, de fato, uma calmaria, ele traz uma paz, assim, uma estabilização, um equilíbrio das coisas. Pode ser só uma sensação minha, pode ser totalmente particular, mas que para mim faz muito sentido. E eu acho que para algumas pessoas também que acompanham o trabalho do grupo de improviso ilimitados, que acompanham o trabalho do grupo, também sentem isso. Muitas das pessoas hoje que eu estudo que fazem improviso junto comigo. Então eu sinto esse lugar de calmaria. É uma outra forma de falar as coisas. E nem tudo que a gente fala de fato é sério ali. Às vezes é só uma piadinha, só um trocadilho, só realmente a gente não ganha nada com aquilo. É um lance que traz prazer. Grupos de improviso limitados.
Exatamente. Grupo Ponto Limitados no Instagram. Estamos em cartaz agora, inclusive. Dias 15 e 29. Estamos em cartaz online. Os ingressos estão no Simpla. Eu achar o grupo de improvisos limitados. No Instagram, já tem um link direto lá na nossa bio para ir pro Linktree, que é aquela plataforma que coloca cada quadradinho vai te jogar para um link. Eu sou ótima com tecnologia, como você pode perceber, né? Enfim, você vai cair lá. Indo no nosso Instagram, você vai encontrar o nosso link do Simpla para poder adquirir seu ingresso, ou fala com a gente também, né? Que é celebridade acessível. Não, brincadeira. Não somos. Eu vou colocar aqui nas observações, viu? Legal. O link. Pode ficar tranquilo nesse sentido. Vou colocar a Delphine de honra maravilhosa e vou colocar também os links para as pessoas entrarem em contato, para quem quiser fazer teatro. Fazer teatro é vida, fazer teatro é maravilhoso, transformou minha vida. Eu posso dizer que, assim, eu não sou uma pessoa melhor por causa do teatro, mas eu não sou uma pessoa pior. E isso, em termos de humanidade, eu acho que já é um bom primeiro passo, sabe? A gente se reconhecer enquanto humanos, e humanas, capazes de errar, de acertar, né? Colocar esse outro óculos, se colocar no lugar de outras pessoas. Então, por isso que eu sempre digo, eu tenho fé na arte, porque a gente, vendo um filme, vendo uma peça, vendo uma escultura, um quadro, uma dança, ou na arte do encontro, na arte da conversa, na arte do diálogo. Então, não vou me emocionar. Isso nos coloca num outro espaço, num outro lugar de afeto, de abraçar as pessoas. Então, eu gostaria de dizer que eu me sinto abraçado aqui nessa conversa de hoje. Gostaria de agradecer a Sergina Santos, essa pessoa maravilhosa que tanto nos escreveu, a todas as pessoas que assistiram, que vão assistir essa entrevista, e eu vou deixar aqui os links devidamente para todo mundo, para que possa entrar e beber dessa fonte maravilhosa. Beatriz, muito obrigado pela sua presença aqui, e eu gostaria de dizer, assim, que eu dedico esse programa, já falei dela algumas vezes aqui, mas eu gostaria de dedicar a essa pessoa, essa mulher maravilhosa, que é a Inês Viana, que foi minha professora de teatro, e que futuramente outras pessoas possam vir a dedicar a você também, com a mesma paixão, com o mesmo amor, com a mesma, enfim, com todo esse sentimento que existe no vínculo que a arte, que o teatro pode nos proporcionar, sabe? Então, acho que nem você tem ideia, porque se você tivesse um chipzinho que você pudesse entrar na mente de todas as pessoas, entrar na mente daquela sua aluna que saiu de casa sozinha para viver a vida, descortinar esse mundão, sabe? E fazer uma coisa sem dependência emocional de ninguém, porque ela foi sozinha. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que faz anos de terapia para descobrir isso. E ela conseguiu fazer isso, não desmerecendo a terapia, entende? Mas no sentido de dizer que a pessoa conseguiu sair de casa sozinha, feliz, porque ela tem essa porta aberta para si. Então isso você proporcionou, sabe? É claro que teve o esforço dela também, mas e com isso... acompanhamento também terapêutico que ela tem de outros profissionais, que é cada qual com o seu trabalho, né? Isso é muito importante também de colocar, às vezes é importante também ter auxílios outros de outros profissionais nos momentos que a gente precisa para acompanhamento constante. Isso é extremamente importante. Terapia é vida, eu faço terapia, sabe? Então, terapia é vida. Então, assim, o teatro ele é uma forma terapêutica de se descobrir. Então, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão aqui hoje, a Inês Viana, que quando eu tinha 16 anos de idade, ela entrou na minha vida e abriu essa porta para mim, e que outras pessoas mais possam ter essa mesma experiência com você, sabe? Muito obrigado mesmo. Assim, que a gente vai chegando assim ao final, mas tudo que é maravilhoso acaba no piscar de olhos. Sim, eu agradeço muito de coração, Pedro, por me sentir muito confortável, me sentir muito bem aqui, me sentir muito acolhida. Muito obrigada mesmo por fazer isso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram, todos que assistiram, que participaram de alguma forma.
E estamos por aí para trocar ideia. Quem tiver a fim de conversar sobre qualquer coisa que foi dita ou não dita, que foi sentida ou não sentida, se quiser trocar uma ideia, sei lá, venha. Podemos. Muito obrigada mesmo, de coração. De Eu que coração. agradeço. Gente, tenha uma noite maravilhosa e até a próxima.